Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 26 de novembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge, do Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia e feliz retorno, Nayara Musa Moura. Obrigada, Lúcio. Faz tempo que você não comandava essa bancada aqui, hein? Não, faz tempo não, só 5 dias. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Aqui a Nayara tem umas 15 férias por mês. Aliás, por ano. Olha só que injustiça. Por mês já é muito, mais merecidas. Todas merecidas, porque sempre você volta melhor que antes e tal, né? Dando mais ordens, coordenando melhor. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadores. Olha, e hoje, dia 26, terça-feira, hoje 26 de novembro, a TV Vila Real, que já foi TV Gazeta, a Record TV, é uma afiliada da Record TV, TV Vila Real completa 26 anos, Antero e Lúcio. E vocês, melhor do que ninguém, podem falar com propriedade, já fazem parte dessa história há muito tempo. Eu tenho o prazer de fazer parte dessa família há pouco tempo, mas já me sinto aqui em casa, já faço assim, sinto como se eu já estivesse aqui há anos. Há 26 anos eu estava aqui. Há 26 anos eu estava, eu, Dielso Moreira, o Lúcio estava, né? Cheguei um pouquinho depois, Um pouquinho Antero. depois para fazer o terceiro mundo, né? Isso. Mas há 26 anos nós estávamos aqui. E a Gazeta entrou no ar, era a TV Gazeta. A Gazeta entrou no ar e assim, 6 meses depois, 1 ano depois, menos de 1 ano depois, as pessoas, quando queriam resolver os seus problemas, ameaçavam as autoridades. Mas não vai resolver isso, não, vou lá na Gazeta. Chama a Gazeta. Chama a Gazeta, porque era assim, aconteceu, está na Gazeta. Né? Entrou com uma belíssima de uma proposta de jornalismo. Eu vou tentar lembrar aqui, vamos ver se as células fotostáticas não me traem. Era Sua Safra, Seu Dinheiro. Começávamos cedo falando de commodities agrícolas, de preços agrícolas e tal, num estado pujante como o nosso, isso é fundamental no nosso noticiário. Aí temos o Jornal da Manhã, que era um jornal local. Aí temos o Revista da Manhã, que era um jornal local. Dentro do Revista da Manhã, a gente tinha 3 edições de 15 minutos de O Povo Reclama, que era a população trazendo os problemas aqui para dentro da cidade. Aí tínhamos o Jornal do Meio-Dia, Gazeta nos Esportes e Cadeia neles. Depois, à tarde, às 13 horas, que nós entregávamos para a rede. Você tinha das 6 horas da manhã até as 13 horas, você tinha 7 horas de programação exclusivamente local. Aí nós tínhamos o programa Mulheres, que era um programa da CNT. A Gazeta entrou no ar com a bandeira da CNT. A CNT, na época, havia sido comprada por um grupo de empresários do Paraná, e esse grupo de empresários do Paraná levou o Galvão Bueno para lá, levou o Clodovil para lá. O Clodovil até aparece nas fotos de inaugurações aqui da TV Gazeta. Aí a gente tinha a tarde toda de programas nacionais e voltávamos à noite com a segunda edição do Jornal da Gazeta e com a segunda edição do Cadeia neles. Nós tínhamos uma edição às 10 horas da noite do Jornal da Gazeta e às 9 horas da noite do Cadeia neles. E a TV empregou. Então a gente tinha 8 horas de programação local. Eu me lembro bem que, conversando com Dante de Oliveira, que depois viria a ser o futuro governador de Mato Grosso, porque o governador, quando inaugurou a televisão, ou eu estou enganado? Me parece que foi Jaime Campos. Era Jaime Campos o governador. Era Jaime Campos, sim, né? Era Então Jaime Campos. Estou certo. Era Jaime Campos o governador, o Dante era prefeito de Cuiabá, né? E quando a TV é inaugurada, um dia conversando com o Dante, que eu trabalhava aqui e participava, juntamente com o Dielso e do Dorileu, das discussões segundo a segundo da programação da emissora,
o Dante falou assim, vocês vão falir o Dorileu. Eu falei, negativo. Nós estamos conseguindo dar a única estrutura que é possível fazer, que é em cima de um bom jornalismo, de uma boa programação local. Detalhe, uns 5, 6 meses depois, todo mundo sabia que a Globo tinha maior audiência, mas que a TV Gazeta tinha maior influência. A Gazeta, entretanto, é preciso fazer esse registro, já era forte no seu grupo de comunicação, já era forte no jornal e já era forte nas rádios. Quer dizer, o Advento TV veio apenas consolidar o coroamento desse grupo de comunicação. Mas, dos que estão aqui, Davi César, e eu vejo o Valtinho, vejo muita gente lá na parte técnica. Vai esquecer de Celso Gonçalves. Rapaz, Celso é da inauguração, fala para ele falar aí, eu acho que era. Celso Não, tem plaquinha. Tem plaquinha de patrimônio. Patrimônio. Você tá velho, hein, Celso? Você e Davi, ave. Ele é o quê? Diretor do programa Camisa 10? Aí depois... tinha o Camisa 10 tinha também. Os programas semanais. O Lúcio fazia um deles que até hoje é reclamado pela população a ausência de um programa como era feito aquele. Um programa que chamava-se Terceiro Mundo, que era a apresentação do Dielso Moreira e do Lúcio Sorge, né? Quer dizer, era um programa de entrevistas, mas era um programa de entrevistas com debates dos assuntos do Terceiro Mundo. E com participação também dos telespectadores, né? Que Sim. enviavam as perguntas por telefone, por e-mail. Na época ainda não tinha ainda o advento do WhatsApp. Não tinha. Mas tinha muito assim, olha, você liga, a Gazeta vai aí, então a Gazeta ia em tudo. Greve em tal lugar, estava lá a Gazeta. Movimentação de sindicalistas, estava lá o Grupo Gazeta de Comunicação. E acabou que deu certo. Deu certo em cima de uma consolidação que já existia do jornal, de uma consolidação que já existia nas rádios, e a TV também veio para ficar. E não esquecer também, inovar, né? Não esquecer também de um outro grande produto, não é, Antero? Que começou lá no início também e continua até hoje, né? Que é o Viva o Seu Bairro. Viva o Seu Bairro. Viva o Seu Bairro. Que foi uma grande sacada do Dielso Moreira. Né? O Pois Viva é. o Seu Bairro começou como instrumento só do jornal A Gazeta. Depois, quando entrou a televisão, passou a ser realmente uma festa. E olha, não há, isso eu vou dizer aqui para vocês com muita tranquilidade. Eu acho que o Dorileu pode se orgulhar disso. Não há um artista novo, um artista local que tenha feito sucesso que antes não tenha passado pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Estou falando desses todos aí, Henrique Claudinho, Pescuma, Roberto Lucialdo, o Nick Lau, enfim, todos esses que depois geraram sucesso em Cuiabá, passaram aqui pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Passaram não como funcionários, passaram assim como espaço escancarado para a cultura de Mato Grosso. Né? Porque o programa Revista da Manhã tinha muito disso. Né? Era isso. A gente reviveu um pouquinho, né? Vocês principalmente reviveram um pouquinho. Eu tenho certeza aí que muitos que estão nos acompanhando também conseguiram puxar na memória, relembrar aí esses programas e que tem muito ainda da nossa programação. E aí do programa semanal que o Antero falou? E tem também a questão do esporte, o desafio do 10. Desafio do 10. Que era o seguinte, uma equipe ganhava 10 jogos seguidos, era assim a promoção do futebol amador. E a gente transmitia o desafio do 10, que era futebol amador, transmitia os campeonatos de futebol de salão. Olha, o que acontecia na cidade estava aqui. O que acontecia na cidade de Cuiabá e Várzea Grande estava registrado no Grupo Gazeta de Comunicação. Tem tanta coisa que a memória não permite que a gente lembre de tudo, né?
um outro baú, né, de memória. Então aqui Santo Antônio o quê? Tinha transmissão ao vivo do Carnaval de Santo Antônio, olha só. Pois é, muita coisa para a gente relembrar. O Antero comentou aí, Nayara, de que muitas pessoas, né, na rua falam, e aí, não vai voltar o Terceiro Mundo? Quer dizer, e essa cobrança aí é porque era um programa extremamente polêmico, né? Polêmico. Todo mundo aguardava para saber quem seria o entrevistado daquela semana. Teve uma época que ele foi aos domingos, depois ele passou a ser exibido toda segunda-feira, e o entrevistado sabia o seguinte, que ele estava indo para um programa onde tudo, absolutamente tudo, seria perguntado. Mas eles normalmente aceitavam. Não, aceitavam e faziam questão de ir. Né? Até porque quem não aceitasse... Era um charme grande participar do programa Terceiro Mundo, que era um programa, assim, classe A do jornalismo de Mato Grosso. Foi um dos melhores programas da história do jornalismo de Mato Grosso. Olha, e a gente também, parabéns aí à TV Vila Real por esses 26 anos, e a gente com certeza, Antero, Lúcio, eu, todos que fazem parte dessa família, são todos gratos por também fazer parte dessa história. E a gente tem que dar parabéns para o Flamengo, né, Antero? Passou batido? Passou batido. A gente levou puxão de orelha dos flamenguistas. Com razão. Damos a maior palmatória, né? Parabéns, Flamengo. Eu não falei aqui, mas na Rádio Capital homenageei o Flamengo, toquei hino do Flamengo. Eu também comecei o Tribuna com o hino do Flamengo. Você começou também, eu comecei com hino, com gol, com tudo. Com hino, com gol do Gabigol. E peguei um gol de Rádio de Fora, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e tal. Olha, é importantíssimo o gol da rádio pelo rádio, né? A emoção é extraordinária, espetacular. O que esse Gabriel Jesus fez... Gabigol. Gabriel Jesus, não. Mas é um mix, né? O Jesus treinador com o Gabigol. É o Gabriel com Jesus, isso. Porque o Jorge Jesus fez uma coisa espetacular como treinador. Ele foi engolido pelo técnico do River Plate. Foi a pior partida do Flamengo na Libertadores. O River Plate marcou, anulou o Flamengo, anulou as principais jogadas do Flamengo. Qual que foi o mérito do Jorge Jesus? Dele ter ficado atônito. Se ele fosse olhar a produção em campo, ele teria tirado o Arrascaeta. Não jogou nada. Fez bem de não tirar, porque o Arrascaeta deu passe para o gol. Craque é craque, né? Ele poderia ter tirado o que foi o melhor jogador da competição, Bruno Henrique. Fez bem de não tirar, que é quem começa a jogada do primeiro gol. E poderia ter tirado também o Gabigol, que não estava fazendo nada. Nada vezes nada. Mas o artilheiro é isso, né? Centroavante da live para fazer gol. E Gabigol ele fez 2 gols. Fez mais gols que Zico. Eu tenho informações de que fez 3, viu? Vamos aqui esse vídeo na tela do a notícia de frente aqui neste vídeo, porque depois, olha só, a vergonha alheia que passou o governador do Rio de Janeiro, que estava lá, que já tinha declarado na época das eleições que era corintiano, mas depois se declarou flamenguista. Foi cumprimentar o Gabigol, ajoelhou, e o Gabigol o deixou no vácuo. Wilson Witzel. Então foi o terceiro gol aí do Gabigol, segundo os internautas. Esse Gabigol é bom de bola mesmo, hein? Esse Gabigol é bom de bola, hein? O que esse Wilson Witzel quer ajoelhar aos pés do Gabigol? É a famosa carona, Lúcio? Né? É assim, aos pés da Santa Cruz. Tem lá no Rio, tem isso. Você se ajoelhou. É a carona no sucesso alheio? Não. Queria fotos, holofotes, queria holofote. Aí o governador do Rio reverencia, queria que todas as rádios fossem entrevistadas. E aí o Itzel, aí agora é assim. E aí, governador, o que você achou do Gabigol não ligar para o senhor? Parabéns, Gabigol. O futebol precisa... Não, literalmente virou as costas. Virou as costas, né? De quem não precisa do futebol. Só deu a mão porque é educado, senão nem isso faria. Exatamente. Antero e Lúcio, vamos aos destaques de vocês, começando com o seu, Lúcio. Qual que vai ser seu destaque hoje?
Bom, meu destaque aqui é para falar sobre a posição da senadora Selma Arruda, que é a relatora lá desse caso lá que pretende votar a prisão de segunda instância para restabelecer aquilo que foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal. E ela já admite o seguinte, tinha sido até uma colocação aqui, tema até de um comentário que o Antero fez aqui na Notícia de Frente, de obstrução da pauta se tivesse resistência para colocar esse projeto em votação. E a senadora Selma Arruda, ela já levanta essa possibilidade, porque, na opinião dela, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar dificuldades para votar esse projeto. Tanto é que ele já marcou uma sessão do Senado para o dia 27 desse mês. Para o mesmo horário. Né? Para o mesmo horário. Ou seja, quer criar dificuldades e a senadora já aponta aí de que o caminho mais correto seria a obstrução da pauta. Ou seja, para tudo enquanto não resolver esse assunto. Na verdade, só dando uma explicação técnica, é que o regimento interno do Senado, ele estabelece o seguinte, quando começa a ordem do dia da sessão do Senado, as comissões têm que interromper a votação. Não pode votar nenhum projeto na comissão. O que faz esse Davi Alcolumbre do DEM e vai prejudicar o DEM no Brasil inteiro? Ele marca a pauta, ele marca a sessão do Senado exatamente no mesmo horário em que a Comissão de Constituição e Justiça iria aprovar a prisão em segunda instância. Ou seja, ele não quer deixar aprovar. Quer dizer, o DEM quer procrastinar, né? E aí a senadora está dizendo, como você disse aí, né? Que vai fazer obstrução. Faça mesmo, senadora Selma. Essa obstrução é em nome do povo brasileiro. Pode fazer obstrução. Se é permitido um país de ladrões, então não precisa votar nada aí no Senado, não, porque esse país ninguém precisa e ninguém merece. E o seu, Antero, o seu destaque para hoje? Não, meu destaque para hoje é um julgamento que vai acontecer no dia 4 de dezembro. Hoje é dia 26, portanto vai ser semana que vem, né? Vai ter o julgamento finalmente no STJ, onde o órgão especial da Corte, que era o único órgão que poderia ter afastado conselheiros, mas esse órgão especial da Corte vai julgar os recursos dos conselheiros. Os conselheiros vão ter os seus recursos contra o afastamento cautelar julgado. Sendo que até este minuto aqui que estamos conversando com o telespectador, depois de mais de 2 anos de afastamento, depois de mais de 2 anos de inquérito, não há denúncia sequer contra os conselheiros. Então, é algo assim inusitado. Ainda bem que o STJ vai colocar um ponto final nisso. Qual que é a vantagem do ponto final? A vantagem do ponto final é que traz a regularidade. Quem tiver que ser absolvido, será absolvido, retornará ao órgão. Se tiver algum punido, ótimo, fique afastado definitivamente e o Estado pode caminhar, pode indicar um substituto, pode abrir a vaga. O que não pode é assim, eles estarem afastados por mais de 2 anos sem que tenha denúncia, sem que tenha concluído inquérito, sem que se mostre para a opinião pública uma prova. E eu creio que esse julgamento do dia 4 vai ser esclarecedor, porque no dia 4 a sessão é pública. Aí tudo que estava sob sigilo vai vir para a superfície. E quem for acompanhar a sessão do dia 4 vai acompanhar uma belíssima sessão do Superior Tribunal de Justiça para trazer a verdade sobre a questão do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Mas eu estou comemorando o fato de julgar, embora entenda que justiça tardia não é justiça, é injustiça.
Mas essa culpa não pode ser atribuída ao STJ. Isso tem que ser atribuído ao ministro Fux, que jogou para a plateia, primeiro porque ele não podia afastar os conselheiros. Segundo, que ele não era o juiz natural. Terceiro, que ele não era o juiz legítimo da causa. Quarto, que depois de 2 anos ele reconhece que não é o juiz da causa. E ao encaminhar para o STJ, ele só encaminha para o STJ avaliar, ao invés de encaminhar o seguinte: olha, eu não podia ter declarado isso, mas eu afastei e estou retirando aqui o afastamento. Não fez isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pôr na balança exatamente o que é justiça e o que é justiça midiática. Nós vivemos cobrando aqui a questão de segunda instância, mas não por ser midiático, né? Por ser uma necessidade para que não tenha impunidade no Brasil. Mas não podemos aceitar justiça midiática. Quem é que paga essa honra espatifada nesses últimos 700 dias? Não dá, né? Só para avalizar, Nayara, o que o Antero acabou de colocar aí sobre a necessidade da prisão depois da condenação em segunda instância, eu comentei sobre isso ontem no Jornal do Meio-Dia. Num levantamento, isso foi publicado pelo Estadão, num levantamento feito lá pelo gabinete do ministro Luiz Barroso, Supremo Tribunal Federal, um levantamento que englobou apenas os últimos 2 anos, de 2017 para cá. 950 processos tiveram que ser arquivados nos tribunais superiores porque a pena prescreveu. Foram 830 processos lá no Superior Tribunal de Justiça e mais 116 no Supremo Tribunal Federal. Ficaram livres aí de qualquer condenação, e falando só ali do aspecto político, né? O ex-presidente José Sarney, o senador Fernando Collor, o senador José Serra, o senador Jader Barbalho, no meio aí de todos esses 950 processos. E aí? A pena prescreveu por quê? Porque é recurso em cima de recurso. Os advogados contratados a peso de ouro, não é isso? Empurrando os processos com a barriga para acabar nisso, para prescrever a pena e os acusados não pagarem pelos crimes que eles cometeram. Só para reforçar o que o Antero falou aí sobre a defesa que se faz da necessidade, né, da importância da prisão em segunda instância para o país, para que a impunidade não continue campeando no Brasil. E olha, o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira os principais trechos desta entrevista. Qual é a situação hoje aqui em Cuiabá? Quantas escolas precisariam passar por reforma, por manutenção? E se tem um cronograma disso? Excelente, Lúcio. Hoje a capital tem 163 unidades escolares sob a nossa administração e 34 filantrópicas. Né? A maioria dessas escolas, 70%, 60% das escolas, 67% para ser mais exato, elas são tudo da década de 80. Ou seja, e também tem mais de 7, 8 anos sem qualquer tipo de manutenção. Então nós encontramos essa estrutura. De lá para cá, do início da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro até hoje, 2019, esses 3 anos, nós reformamos mais de 67 unidades, revitalizamos 27 unidades, reconstruímos 8, entregamos 6 CMEIs e estamos em construção mais 6 novas unidades. Ou seja, mais precisaria ser o dobro disso para hoje estar essa rede de infraestrutura apta. Hoje o grande gargalo da educação municipal, e eu acredito que de todos os municípios, é a infraestrutura. Né? Porque nós não temos dinheiro do governo federal para fazer manutenção e reformas. E ainda se deixa um grande período sem infraestrutura. Então, o que nós encontramos? Um verdadeiro caos, que hoje falta muito, mas já está muito bem organizado. Secretário, ainda é cedo para falar deste assunto, mas aqui a gente dá voz ao nosso telespectador e já tem gente perguntando de rematrícula
que é um outro assunto que preocupa muitos pais. Vamos aqui à tela do Jornal do Meio-Dia. Meu nome é Carla de Arruda, estamos fazendo rematrícula das creches. O senhor poderia informar a data para novos alunos e também falar um pouquinho de como vai ser esse esquema, né, para que essas mães, que esses pais não fiquem aí sem a vaga para os filhos? Vamos esclarecer assim. Nós temos hoje a rede municipal de educação, ela atende de 0 ano a 9º ano, né? Então, a educação infantil, 1º ou 9º ano. Então, com isso, nós temos ali uma demanda, não tem vaga, não tem falta de vaga a partir de 4 anos. Não tem. Aonde tiver, pode nos informar que nós iremos localizar e incluir a escola, né, para o filho. Agora, de 0 a 3 anos, nós temos uma obrigação até 2024 de atender 50%. O município de Cuiabá, nesses últimos 3 anos da gestão do prefeito Emanuel, nós ampliamos de 33% para 39% e vamos chegar a 42% dessa cota. Ou seja, 4 anos antes com uma cota bem folgada. Porém, ainda falta, tem 5.000 crianças na lista de espera. Os critérios de matrícula hoje, ele tem um decreto que é, dentro das vagas, por exemplo, eu tenho 300 vagas num CEMEI ou num SEIC, ou numa creche que é de 0 a 3 anos. Eu tenho ali a demanda primeiramente para os alunos com deficiência, 10% são prioritários. Outro abre o critério do Bolsa Família e depois que passar os critérios da Bolsa Família, eu abro para a faixa de renda, ou seja, não é por localidade. Localidade é um modelo que não funciona. Aí existe muitas distorções. Então, esse é o modelo. A partir de dezembro já está todo escalonado, já está no nosso site. A partir de quarta-feira, todos os critérios por regiões, web matrícula. Nós não temos fila nas escolas, né? Nessa gestão também nós acabamos com a fila. Ela é todo sistematizado e o processo transparente, acompanhado, inclusive via Ministério Público. Secretário, para encerrar aí, uma questão aí que foi polêmica nos últimos dias. Qual foi o desfecho daquela denúncia de alguns vereadores da oposição de uma churrascada no horário de expediente aí, promovida por servidores da educação municipal? Bem objetivo. Igual eu falei, a rede tem 10 mil profissionais. É difícil, muitas vezes, nossos filhos, a gente acredita que nossos filhos estão lá agora estudando, e muitas vezes nem nossos filhos estão lá estudando, né? Então, quanto mais controlar 10 mil servidores. E também quero ressaltar que esse tipo de caso, totalmente isolado, né, eles acabam atrapalhando todo um trabalho tão benéfico que nós recebemos nota A no FNDE pela nossa alimentação, a qualidade da nossa alimentação. Mas, objetivamente, nós abrimos um PAD, fizemos a demissão da coordenadora que estava, infelizmente, no evento. É uma excelente servidora, mas ali ela errou, que ali não era para ser, em momento nenhum, é um barracão que é no Distrito Industrial, em momento algum era para ter tipo de evento, né? Existem as explicações dela mas que não se encaixam no nosso padrão. Foi aberto o procedimento administrativo, né? Todos vão responder esse procedimento, alguns já estão afastados, 3 já estão afastados do setor e vão responder o processo, podendo até perder seus cargos. E que a gente falou desse assunto aqui no A Notícia de Frente, inclusive você parabenizou a atitude, né? Rápida. Não, parabenizei sério. E acho que o secretário Alex é um achado do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele faz um grande trabalho na área da educação. Ele faz um grande trabalho. Ele é advogado, né? Ele não é professor, mas ele é advogado e é gestor. Ele comanda a Secretaria de Educação. E exatamente por conhecer as leis, essa decisão, por exemplo, da churrascada, ele não demorou 30 minutos. Ele tomou conhecimento do fato, constatou que o fato era verdadeiro e imediatamente ele mandou demitir. Imediatamente. Quer dizer, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar o seguinte, que a educação em Cuiabá faz um trabalho espetacular em várias áreas. Eu acho que esse secretário tem um defeito só. Ele fala menos do que ele deveria falar. Primeiro porque a gente viu aqui, ele dá bem entrevista. Ele concede bem entrevista. Ele sabe explicar aquilo que está ocorrendo na educação. E a educação é uma das boas secretarias do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro tem ele como bom secretário, tem o Estopa como bom secretário, tem o Vander Lúcio como excelente secretário, tem outros também, mas esses são os maiores destaques da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. E acho que exatamente por estar dirigindo
uma questão muito importante, que é a educação, ele deveria falar mais, até para a orientação de mães e alunos. Veja que o prefeito já fez, segundo as explicações do doutor Alex, 6 CMEs e vai fazer mais 6 até o final do governo. Quer dizer, mesmo fazendo 12 CMEs, Cuiabá ainda vai precisar de novos CMEs para colocar principalmente essa criançada de 0 a 3 anos, conforme explicações aí do Alex. Mas eu acho que ele trouxe boas notícias para a educação de Cuiabá e a crítica de que ele deveria falar mais. E o que o Antero acabou de colocar aí, Nayara, poderia, né, servir também para a área da saúde, né? Poderia servir. Daria bastante resultado. O Antero acabou de colocar o seguinte, deu a opinião dele aí de que a educação tem uma gestão digna de elogios. Não é isso? E aí, o Antero citou a área de serviços urbanos, a área de obras, a área de educação. Eu digo isso pelo seguinte, porque a saúde é, sem dúvida, o ponto mais crítico, o alvo de maior cobrança da sociedade. E exatamente por problema de gestão que recebe todas as críticas que tem recebido. A saúde tem crítica. A falta de gestão. A saúde tem crítica de falta de remédios sem faltar remédio. Entendeu? Por falta de gestão ali dentro. Exclusivamente porque some gestão. o remédio. Exclusivamente gestão. Essa já Quer foi a dizer, explicação. Eu acho que o doutor Antônio Poças deve ter ido consultar alguma cigana. Olha, lê a minha mão aqui. O que é? Olha, aqui está parecendo que o senhor é um bom advogado. Mas será que não tem jeito? Ele influenciou a cigana. Não, o senhor pode sim ser secretário de saúde. Acreditou na cigana. Na linguagem jurídica, ele induziu. Ou essa cigana, né? A cigana enganou ele. Enganou ele, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos com o Antero, com algumas mensagens dos nossos telespectadores. Antero, você conta pra gente? Olha, tá aqui. Bom dia. O Antero falou ontem que o secretário de Saúde do Estado vem fazendo um trabalho brilhante. Com certeza ele não depende, ele sou eu. Não depende da saúde pública que está fazendo essa afirmação. Pois estou dependendo dessa saúde pública que ele afirma está ótima para fazer uma cirurgia do ombro há 1 ano e não consigo. Maurício Valcour do Poção. Bom, Maurício, eu não disse que a saúde pública está ótima. A crise da saúde, você falou corretamente, ela é da saúde. Ela não é só da saúde pública. Nós temos problema de crise mesmo da saúde, inclusive privada. Às vezes você fica aí na fila até 20, 30 dias para ser atendido na saúde privada, aquela que você vai pagar. Né? Não é só da saúde pública que está em crise, não. Aqui tem uma mensagem. Sou Damares de Souza, moro no residencial Santa Terezinha. Peço, por favor, entrar em contato, peço entrar em contato com Águas Cuiabá, porque eles não atendem. Estamos cansados de pouco caso da Águas Cuiabá. A conta chega todo mês. A gente vai mandar essa reclamação para a produção aqui da Vila Real. Agora, na verdade, é o seguinte, né? A gente tem aqui, pelo menos essa é a informação, né? A gente tem a informação de que está 100% de água atendendo os bairros de Cuiabá. Essa é a informação da Prefeitura, inclusive com anúncios sendo publicados. Se tiver um problema ou outro, por gentileza, comunique a Prefeitura e comunique a Águas Cuiabá. Mas principalmente a Águas Cuiabá. Aí,
alguém falando aqui da segunda instância, mas dizendo o seguinte: se a Lava Jato tivesse feito os processos tudo conforme a lei e a Constituição brasileira, não estaria dessa maneira. Quem está julgado em segunda instância tem direito de se defender. Não é à toa que o STF anulou todos os processos da segunda instância. E como Gilmar Mendes disse, todos têm direito a um processo justo. Lamentável. Aí eu não entendi se ele elogiou ou criticou. Eu acho que ele criticou a Lava Jato, né? A culpa do Supremo soltar, olha, o que o Supremo fez nos últimos meses é algo assim indecifrável. Primeiro, mudou a jurisprudência dele sobre segunda instância. O Supremo vinha decidindo a favor da prisão de segunda instância há mais de 10 anos. Segundo, criou uma lei. O Supremo criou a lei, aquela de que réu delatado tem que falar depois do réu delator. Não tem lugar nenhum. O Supremo criou lei, sem poder. É o novatio legis que o Supremo fez. Ele inovou uma lei. Não passou pelo Congresso, nenhum membro do Supremo tem o poder de legislar e eles fizeram tudo isso. Depois, aquele voto do Toffoli que suspendeu mais de 900 investigações, quase 1.000 investigações do Brasil. Depois, aquela situação do COAF para proteger o Flávio Bolsonaro e outros bandidos do colarinho branco. Depois, a atuação do Supremo contra a Receita Federal, descumprindo acordos internacionais que o Brasil celebrou, a ponto da OCDE, uma missão da OCDE, vir ao Brasil e falar assim: o Brasil vai ser um paraíso fiscal. Não dá mais para confiar no Brasil. Eles estão estabelecendo aqui o reino da impunidade. E isso tudo, obra pensada e engendrada pelo Supremo. Nós tivemos uma sessão no Supremo que é vergonhosa. O Toffoli falou 4 horas, 5 horas, e no outro dia ele teve que abrir a sessão para justificar o que ele tinha falado nas 4 horas e em 5 horas. Em 5 horas, ele não conseguiu justificar por que ele suspendeu o COAF e a Receita Federal. Ele não conseguiu. Até hoje não conseguiu. É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, é bom lembrar que ele não passou para concurso de juiz, né? É a nossa Suprema Corte. Eu acho que nós estamos precisando reformar a Constituição e o modo, inclusive, de escolher ministro do Supremo. Né? Porque a gente tem que escolher o ministro Supremo e tem que ser feito lá o que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos, pelo menos. Tem que ter mandato. Pode ser essa coisa eterna. Vitalícia, né? Não pode ser essa coisa eterna. E o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, fez uma coletiva de imprensa para desmentir boatos sobre o Hospital Municipal de Cuiabá. Os detalhes com a Luciana Gavilha. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, convocou uma coletiva de imprensa para afirmar que o novo pronto-socorro está funcionando 100% e sem nenhum tipo de falhas na gestão. E também para falar sobre o plano de transição da antiga estrutura para a nova. É que o prefeito está dizendo que existem muitas fake news, dor de cotovelo e também conversa fiada. Ele se referiu a esses termos para dizer que a oposição não está satisfeita com a unidade, que é um grande sucesso. Ele evitou dizer, por exemplo, quais seriam algumas das informações mentirosas que veicularam recentemente, até mesmo em redes sociais. O que o prefeito quis dizer é que não está faltando na unidade nenhum tipo de especialidade médica, principalmente nas questões de anestesistas e também de pediatras. Vocês não caíram no fake news, foi exatamente, eu acho que eu fui bem claro, talvez não tenha sido o suficiente, mas eu agradeci que vocês não caíram. O resto foi entrevista de possíveis candidatos, fakes de oposição no vídeo deles, que eu nem vejo, o pessoal que me contou, só algumas entrevistas que eu li. Então, e eu estou preparando, porque eu sei que incomoda, entendeu? Eu sei que incomoda, tentaram muito atrapalhar.
Mas nós não nos importamos para isso. Nós continuamos focados, porque nós sabíamos o que estava em jogo, sabíamos que a população SUS precisa e sabíamos a expectativa da população com essa obra, o que ela significa para a saúde pública de Cuiabá e de todo Mato Grosso. Em relação ao plano de transição da antiga estrutura para a nova, o prefeito disse que a atual forma de atender na antiga estrutura vai durar por um prazo de 100 dias. É que ele não quer deixar de atender os pacientes que chegam até a antiga unidade de forma espontânea, mas já tem plano firmado para a antiga estrutura, que seria o HFAM. Já foi aprovado o projeto arquitetônico, mas ainda tem o projeto executivo até lançar o edital de licitação. Vamos criar um plano de transição. 100 dias é um tempo hábil, porque a gente acredita que a mídia espontânea, o boca a boca, a mídia que vocês viram, mídias sociais e a mídia de publicidade, vai ser um tempo suficiente para que a população se acostume. E muita gente quer ir já para o HMC, entendeu? Exatamente pela estrutura. Então, com isso, nós vamos garantindo todo o cuidado e todo o zelo. São seres humanos, são vidas que estão em jogo. O antigo pronto-socorro vai ter nesse plano de transição que eu determinei, que já está em andamento, já está em execução, desde as 7 horas da manhã da última terça-feira, dia 19 de novembro. Todo mundo chegou lá, um esfaqueado, na demanda espontânea. Ele precisa ser atendido e estabilizado o quadro dele. Então, ele vai ter uma estrutura mínima de urgência e emergência para atendê-lo lá. A primeira etapa de inauguração do HMC aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado. E para demonstrar a capacidade de atendimento 8 meses depois, o prefeito apresentou números. 9.000 pacientes foram atendidos e mais de 14.000 procedimentos foram realizados. É um avanço, mostra o nosso esforço sobre-humano, estamos trabalhando muito para avançar, melhorar e humanizar a saúde. Agora, as UPAs complementam esse processo, o nosso investimento na atenção básica complementa esse processo, porque a atenção básica é atenção básica. Se a população tiver uma atenção básica funcionando, ela deixa de ir para a UPA ou deixa de ir para o HMC para uma situação que não era para ir lá, entendeu? E aí, por isso que eu estou lançando a hora estendida na atenção básica por região, que se eu tiver hora estendida na atenção básica, eu descongestiono as UPAs e as policlínicas, e, consequentemente, o HMC. E nós vamos tornando a secundária e a terciária um serviço de excelência. O que eu quero dizer com isso é muito trabalho e muitas entregas ainda que eu vou fazer para estruturar a rede. O antigo pronto-socorro será transformado no HFAM. Por enquanto, a Prefeitura tem apenas a aprovação do projeto arquitetônico. O projeto executivo ainda segue sob finalização. Somente depois, em 2020, deve haver o lançamento do edital de licitação. Obrigada, Luciana. Então, o prefeito falando aí das fake news que assolam o HMC. O que me chamou a atenção, só quero destacar antes de vocês comentarem, já eu acho que a terceira coletiva que o prefeito se refere é a atenção básica. Mas a atenção básica foi promessa do início de campanha, de que a gestão Emanuel Pinheiro ia ser uma gestão que ia olhar inicialmente para a atenção básica, justamente pelo gestor reconhecer que, melhorando a atenção básica, se resolve diversos problemas na atenção média, na complexa e média. Na verdade é o seguinte, cara... Faltou, né? Faltou cuidar mais da atenção básica. O Emanuel não foi bem sucedido na área da saúde, essa que é a verdade. A inauguração do pronto-socorro do Hospital Municipal é um grande marco. Indiscutivelmente, tem muito mérito a Prefeitura de concluir a obra, ponto. Agora, comunicação é verdade, gente. Ele chamar uma entrevista coletiva para dizer o seguinte: olha, isso aqui é a oposição que está fazendo fake news e tal. Vamos só relembrar. Quem é que colocou sobre a questão de falta de anestesistas no Hospital Municipal de Cuiabá? Foi o CRM, não foi? Foi o CRM, Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina, que, ao que sei, não é nenhum partido de oposição no estado de Mato Grosso. É um órgão incumbido de fiscalizar a qualidade do atendimento médico. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina chega a afirmar o seguinte, que não se pode abrir uma unidade como essa faltando anestesistas. Porque o cidadão chega lá esfaqueado, aí ele vai para a mesa de cirurgia e vai fazer cirurgia. Você está usando aí, Antero, o mesmo exemplo
que o prefeito Emanuel Pinheiro usou na coletiva. Numa outra abordagem, né? Você falou do cidadão esfaqueado. Aí eu só quero contribuir com você aqui, que o prefeito usou esse mesmo exemplo, falou, aí é o seguinte, aí ele vai lá no antigo pronto-socorro para ser atendido. E aí a pergunta, o questionamento que se coloca é o seguinte, é porque o que o Conselho Regional de Medicina falou sobre anestesistas, sobre uma certa estrutura que ainda faltaria lá no Hospital Municipal de Cuiabá, é porque procede? Porque a informação não é de que o Hospital Municipal de Cuiabá iria funcionar 100% a partir do dia 18 de novembro? Pior que isso. Mas a estrutura do antigo continua sendo usada, segundo o próprio prefeito. Não, mas é até bom usar o antigo, segundo ele, por causa do costume, etc. Até bom usar o antigo. Mas ele confirmou que estava faltando anestesia. Onde é que está fake news? O Conselho Regional de Medicina foi quem denunciou. Não foi o vereador Abílio que denunciou. Não foi o vereador Veratão que denunciou. Não foi o vereador Diego, não foi o Dilemário, não foi ninguém da oposição. Quem denunciou foi o Conselho Regional de Medicina. Um dia depois da denúncia, ouvimos aqui o Emanuel Pinheiro dizendo o quê? Que havia sido contratada uma empresa, que essa empresa desistiu. E que, portanto, era verdade, não tinha anestesista mesmo. A prefeitura confirmou isso. Agora vai chamar isso de fake news. Quer dizer, e as pessoas aqui em Mato Grosso, né, nós jornalistas, temos a mania de não trabalhar com os fatos anteriores, né? Ninguém levantou assim, prefeito, para aí, mas o senhor disse 48 horas atrás de que realmente estava sem anestesista porque a empresa desistiu do contrato, mas que o senhor já ia autorizar emergencialmente a contratação de outro. Acabou que ele deu a coletiva, não falou se contratou ou não anestesista. Eu quero destacar aqui um outro ponto, um outro aspecto aí dessa entrevista coletiva do prefeito Emanuel Pinheiro. Aqui do site Media News. Emanuel pede fim de clima hostil com Mendes e ajuda ao HMC, ao Hospital Municipal de Cuiabá. E aí, abre aspas para a declaração do prefeito. Vamos parar com bobagem. Quer meu apoio para o Hospital Central? Tem 100% da Prefeitura de Cuiabá. Quer meu apoio para o Júlio Miller? Tem 100% do meu apoio. Quer meu apoio para o VLT? Tem 100% do meu apoio. E me ajuda a consolidar o HMC, o Hospital Municipal de Cuiabá, porque até agora nada. Até agora só fala. Até agora nada. Fecha aspas, declaração do prefeito Emanuel Pinheiro. Bom, o cabo de guerra continua, né? Dizendo de um lado o seguinte, olha, eu vou fazer a melhor saúde. O outro falou, não, a melhor saúde que ele vai fazer sou eu. Então é o seguinte, que governo e prefeitura façam o que eles estão prometendo. Façam a melhor saúde para Cuiabá. E como você falou da melhor saúde, só para destacar que ontem o governador Mauro Mendes, juntamente com os secretários o Marcelo Oliveira e Gilberto Figueiredo, que é da Infraestrutura e da Saúde, respectivamente, realizaram a apresentação do projeto para a retomada do Hospital Central e também o andamento dos trabalhos para a retomada das obras do Hospital Júlio Miller, ou seja, obras voltadas para a saúde. Lúcio, só assim, esse trecho que você leu aí do Emanuel cobrando. Ele está cobrando dinheiro do pronto-socorro, não é? Sim, está cobrando que o governo ajude a consolidar o Hospital Municipal de Cuiabá. Sim. Ele deu entrevista para nós aqui, vamos só lembrar o que ele falou aqui. Não somos nós que falamos, não. Ele falou aqui. E eu perguntei para ele. A administração é tripartite, ele falou, é tripartite. Quanto que o Estado passa para o pronto-socorro de Cuiabá? Ele falou, 2,5 milhões. O Estado passa para o pronto-socorro de Cuiabá e o Estado passa para o Hospital São Benedito. Uma outra quantia para o Hospital São Benedito. Assim, se saiu o pronto-socorro daqui e veio para cá, e o Estado vai continuar passando 2,5 milhões, para onde que é o dinheiro? É para o Hospital Municipal de Cuiabá. É para o pronto-socorro vai ser aqui. Ou
Já não é aqui? Não foi inaugurado plenamente no Hospital Municipal de Cuiabá o pronto-socorro? Então o Estado já está passando 2,5 milhões, vírgula, segundo Emanuel Pinheiro, ponto. Dito aqui na entrevista, aquela entrevista de 1 hora que ele falou aqui na TV Vida Real. Só vamos esperar aí o seguinte, que nessa queda de braço para saber quem que é o craque na saúde já tá pública ganhando, aqui, né? Já está ganhando. Só vamos esperar o seguinte, que isso tenha resultado para a população, não é isso? E que não se limite a essa guerrinha pela mídia, né? Que não fique na troca de farpas. É isso que, não é o que eu espero, não, é o que a sociedade está esperando. Essa sociedade que reclama e reclama muito da saúde pública. Pois é, agora tem que ir também para outros setores, né? A queda de braço. Vamos esperar aí quando todas as obras forem retomadas e concluídas. Antero, vamos para o seu destaque? Meu destaque? Os conselheiros. Eu estava esquecido do que era meu destaque. Meu destaque é o seguinte, né? Hoje é o dia 26 de novembro, então na semana que vem chegará o dia 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro serão julgados os recursos dos conselheiros do Tribunal de Contas. Os conselheiros do Tribunal de Contas estão afastados há mais de 2 anos das suas funções no Tribunal de Contas. Afastados e pela lei que determina o afastamento, eles têm direito a estarem afastados e a estarem recebendo dos cofres públicos. Portanto, eles estão afastados e recebendo. A única coisa que eles não estão recebendo é a verba indenizatória, né? Essa verba indenizatória, só os conselheiros em atividade estavam recebendo. E parece que tem uma ordem judicial para paralisar o pagamento dessa verba indenizatória. Ponto 2. É muito bom que esse julgamento aconteça. Porque assim, vamos relembrar, por que é que eles foram afastados? Por causa da delação do ex-governador Silval Barbosa. O que é que disse o governador Silval Barbosa na oportunidade em que fez a delação? O Silval Barbosa, na oportunidade em que fez a delação, ele disse que, para continuar tocando as obras da Copa, ele foi procurado por dos 5 conselheiros e citou os nomes de Sérgio Ricardo e José Carlos Novelli, onde eles pediram ao Silval que teria que repassar 53 milhões para o tribunal e que eles dois ainda iam dividir a verba com mais 3 conselheiros. E citaram os nomes de Antônio Joaquim, Walter Albano e Valdir Teixeira. Essa é a essência da denúncia do Silval Barbosa. Em algum momento, Silval Barbosa teve contato com Walter Albano? Não. Teve contato com Valdir Teixeira? Não. Teve contato com Antônio Joaquim? Não. O relato do Silval é que foi procurado por 2 dos conselheiros. Ponto. Além disso, Silval precisa provar essa questão dos 2 conselheiros. Parece que no processo, uma última manifestação do Ministério Público no processo é o seguinte: o Ministério Público mantém o parecer pelo afastamento e pede para verificar nas folhas tais e tais do processo, porque haveria nessas folhas quebra de sigilo telefônico envolvendo um desses conselheiros. Embora isso tudo esteja correndo em segredo de justiça, dizem que a quebra do sigilo telefônico envolve exclusivamente Sérgio Ricardo. Isso tudo vai vir à tona no dia 4 de dezembro. Então, no dia 4 vai ter o julgamento. Agora, nós temos situações assim, as mais inusitadas. Nós temos conselheiros que tiveram depressão, eu não vou dizer o nome, por uma questão de respeito. Nós temos conselheiros que passaram a estudar direito, com receio de que, não tendo dinheiro para contratar grandes advogados, eles próprios vão ter que defender a honra deles. E também indignados
como é que isso acontece com eles. É o caso, por exemplo, do conselheiro Walter Albano. O conselheiro Walter Albano hoje está se dedicando ao estudo do direito. Ele que é um brilhante economista, que foi um dos grandes secretários do governo Dani de Oliveira. E nós temos o conselheiro Antônio Joaquim, que está realmente indignado, achando que tudo isso foi uma armação liderada pelo governador Pedro Táxi, que contou com o apoio do colega dele de Ministério Público, Rodrigo Janot. Porque o Antônio Joaquim, em várias oportunidades, já disse: não há um fiapo de provas em meu desfavor. Não há um fiapo de provas contra mim. Nessa mesma questão, é ventilada a questão da compra de uma fazenda por parte do conselheiro Antônio Joaquim. Isso já foi apurado pela Polícia Federal. O Silval Barbosa disse que comprou uma fazenda do Antônio Joaquim e que o Antônio Joaquim sabia que o dinheiro com o qual ele estava pagando era dinheiro de propina que ele tinha recebido de uma determinada empreiteira. Ponto. Essa é a acusação do Silval. Depoimento do Antônio Joaquim na Polícia Federal. Eu realmente vendi uma fazenda, mas eu vendi para o Vanderlei da Trimec. Trimec. Como é que esclarece isso? Eu nunca soube que o Vanderlei da Trimec tinha sociedade oculta com o Silval Barbosa. Vanderlei da Trimec é chamado a depor, claro, ele é o único capaz de esclarecer isso. O Vanderlei da Trimec diz que realmente comprou a fazenda, diz que realmente é sócio oculto do Silval Barbosa, era na oportunidade, parece que desfizeram a sociedade, mas naquela oportunidade em que comprou a fazenda, era sim sócio oculto do Silval Barbosa, mas que nunca disse isso para o Antônio Joaquim. Quer dizer, quem comprou a fazenda, portanto, a própria Polícia Federal não faz o indiciamento, por entender de que não tinha ali consistência para fazer alguma coisa em desfavor do conselheiro Antônio Joaquim. Walter Albano e Valdir Teis e Antônio Joaquim aparecem no processo porque são citados como tendo sido citados pelo Novelli e pelo Sérgio Ricardo. Até o momento, está tudo em segredo de justiça, ninguém sabe de um depoimento do Sérgio Ricardo, saúde, ninguém sabe de nenhum depoimento do Sérgio Ricardo, nem do Novelli, confirmando essa afirmação. E se essa afirmação não se confirma, parece que há aí uma brutal injustiça contra pelo menos 3 conselheiros, né? Contra o Valdir Teis, contra o Walter Albano e contra o conselheiro Antônio Joaquim. Com relação à questão do Novelli, o que diziam que tinham provas é que ele deu nota promissória. Mas depois já tem uma história que essa nota promissória não existe. Essa nota promissória já apareceu no gabinete da conselheira Jaqueline, no gabinete que era ocupado pelo Novelli e preso numa cortina depois de ter sido vasculhada pela Polícia Federal. E detalhe, essa nota promissória não está no processo. Então, assim, é muita confusão que só vai se esclarecer no dia 4 de dezembro. Enquanto isso, o Tribunal de Contas vem funcionando de forma titubeante. Por quê? Porque só tem 2 conselheiros efetivos. Pelo regimento interno e pela lei do Tribunal de Contas, você só pode ter no cargo de direção do Tribunal de Contas, e o cargo de direção é mais de um cargo, conselheiros titulares. Hoje, por exemplo, o conselheiro Moisés foi eleito, mas ele não é titular. Ele não é titular. Então, essas coisas precisam ser esclarecidas e para que a gente retome a normalidade da vida em Mato Grosso e para que seja feita justiça. Embora justiça de verdade, Lúcio, eu não acredito que vai ser feita. Você e creio também que boa parte da população que está desacreditada. Porque assim, não é a população. A população quer, assim, tem uma acusação contra qualquer um que ocupa cargo público, a população quer e torce para que seja verdade aquela acusação. Não.
E quando é mentira? E quando é mentira? Essa é a minha indignação. Eu já fui julgado 12 vezes no mesmo processo, aquele tal do Second Gate. Eu fui absolvido 12 vezes, em 12 tribunais diferentes. Era uma espalhafatosa mentira. Mas a justiça foi feita nesse caso. Pois é, mas a população... Mas faz parte. Eu sei, mas a população não faz parte. A justiça midiática não é justiça. Eu acho que justiça é você assim, tem o direito, toma-lhe o direito. O tribunal, o juiz, o magistrado não tem que ter receio de proclamar. Você tem que ter duas coragens para poder julgar. Você tem que ter coragem de condenar, se tiver culpa, condene. Você tem que ter coragem de absolver. Se não tiver culpa, absolva. O que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo com a absolvição, eles já foram punidos. E ninguém vai fazer esse ressarcimento. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Só em dezembro, o governo do estado vai encaminhar a proposta da reforma da Previdência dos servidores públicos de Mato Grosso para votação na Assembleia Legislativa. Acompanhe mais com o Antônio Carlos Silva. A reunião foi realizada a pedido do Fórum Sindical, que representa mais de 30 categorias de servidores do Poder Executivo Estadual. A intenção do governo Mauro Mendes era de fazer automaticamente a adesão à reforma da Previdência do governo federal, já promulgada por deputados federais e senadores. O funcionalismo, por sua vez, quer que o governo espere a votação da PEC paralela, já aprovada pelos senadores e agora em análise pelos deputados federais. O governo, então, chegou a um acordo com os servidores. Nos próximos 15 dias, haverá várias reuniões entre o MTPrev e o funcionalismo público estadual. Ao final desse prazo, provavelmente nas primeiras sexta-feira de dezembro, haverá uma batida de martelo, um acordo entre funcionalismo e o governo Mauro Mendes. Em seguida, o Estado se reúne com o Conselho do MTPrev e logo depois com os 24 deputados estaduais. Só então o governo Mauro Mendes encaminha a proposta de reforma da Previdência para a votação na Assembleia Legislativa. Após mais de 2 horas de debate, o documento nosso a gente entregou ao governador, onde a gente faz apontamentos e contrapontos ao que foi apresentado na última reunião do Conselho de Previdência, onde senta todos os poderes e representantes dos servidores, que aconteceu no último dia 13 de novembro. E a gente traz a preocupação em aprovar essa reforma aqui no Estado com muita rapidez. Então, o objetivo principal hoje aqui foi realmente eles ouvirem o que o governo está pensando e a gente também ouvir as suas sugestões e teremos esses prazos aí de 15 dias para chegar a um denominador comum e finalmente encaminhar para a Assembleia a reforma da Previdência. Em função desse prazo que o governador deu, não vai ser possível ainda esse mês. Eu acredito na primeira quinzena de dezembro deverá ser encaminhado para a Assembleia, até porque depois que a gente reunir com o Fórum Sindical, com o Conselho da MTPrev, nós deveremos fazer também uma reunião com todos os deputados antes de encaminhar o projeto para a Assembleia. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Lúcio, vamos para o seu comentário. Vamos lá, Nayara. O meu destaque de hoje é para falar aí sobre a questão aí da prisão de segunda instância lá no Senado. A senadora Selma Arruda está ameaçando obstruir votações se o projeto não for votado. Isso porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, ele marcou uma sessão do Congresso Nacional na próxima quarta-feira, pela manhã, e que não agradou os parlamentares que apoiam a prisão em segunda instância e querem colocar o projeto em votação. Antes era a PEC, né? Aí depois se mudou para uma PL, para um projeto de lei. E aí
a senadora Selma Arruda disse o seguinte: olha, isso daí fica muito claro que é uma forma de tentar impedir a votação do projeto, já que a apreciação lá na Comissão de Constituição e Justiça também ocorre nessa mesma data e horário. E aí ela coloca o seguinte, que se a decisão for mantida, o grupo Muda Senado, Muda Brasil, será obrigado a obstruir qualquer votação enquanto esse assunto não for resolvido. O assunto aí é a prisão em segunda instância e o que rola por aí é o seguinte: Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia vão fazer de tudo para que essa votação não aconteça por motivos óbvios. Até porque tem muito parlamentar que não quer saber de condenação, de prisão em segunda instância, defendendo causa própria, não é isso? Muitos são investigados, né? E querem o seguinte, que fique tudo lá para o Supremo Tribunal Federal, para a última instância, para que tenham recursos e mais recursos, impossibilitando aí o cumprimento da pena, como ocorreu já com 950 processos que a pena acabou prescrevendo, mais de 800 casos no STJ e mais de 100 lá no Supremo Tribunal Federal. E aí esse projeto de lei que tramita lá na Comissão de Constituição e Justiça estava pronto para ir ao plenário na quarta-feira, com a possibilidade de chegar à Câmara antes do recesso. Já a PEC que tramita na Câmara saiu da Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira e depois seguiu lá para a Comissão Especial, para a juíza Selma, a juíza aposentada Selma Arruda, atual senadora. Nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão interessados nesse tema. E ela conclui dizendo o seguinte: sabemos que muito dificilmente essa PEC será aprovada antes do meio ou fim do ano que vem. O projeto de lei, de qualquer forma, diz a senadora, explica ela, não antagoniza, e os dois falam no mesmo sentido. Não vemos nenhuma dificuldade para que os dois tramitem simultaneamente. Quer dizer, no caso aí, os dois projetos, né? Os dois projetos tramitem simultaneamente. E, de outro lado, tem dois que tramam simultaneamente. No caso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que querem distância da prisão em segunda instância. Logo, as forças... Não querem restabelecer aquilo que o Supremo Tribunal Federal encerrou. Aliás, é a conspiração aí dos poderes da República para livrar a cara de muito bandido. Agora, em quem que o povo confia? Pode ter esperança, Lúcio? Fica a pergunta. Justiça, Congresso, política, em quem que o povo pode confiar? Nele, povo. Nele. Né? Tem que pressionar, né? Olha, tomara que não surjam campanhas assim muito fortes pelo Brasil, né? Mas, pois é, essa pressão, a gente falava disso, da pressão popular durante a decisão, por exemplo, durante a você conversa acha que o ministro do Supremo tem andado de avião, de carreira? Não. Você acha que eles têm entrado na fila de aeroporto para andar de avião de carreira? Vocês acham que ele pode ir em restaurante normal nas grandes metrópoles brasileiras? Os ministros do Supremo Tribunal Federal? Não podem. Daqui a pouco o Alcolumbre não vai poder ir nos restaurantes de Brasília. Daqui a pouco o Rodrigo Maia não vai poder ir nos restaurantes de Brasília. E eu vejo tudo como uma lástima, porque isso vai se alastrar pelo Brasil inteiro. Inclusive, veja bem, qual que vai ser a eleição, o debate da eleição municipal em Cuiabá? Saúde. Não, saúde e corrupção. E corrupção. E corrupção, né? O DEM, com essa posição de proteger os corruptos, qual autoridade terá para levantar o dedo e apontar o dedo? Isso vai prejudicar o DEM no Brasil inteiro. Porque é o seguinte, Antero, a percepção, e isso é científico, das pessoas, é o seguinte, de que
é a péssima qualidade dos serviços públicos, não só a saúde, a educação, transporte coletivo, está ligado diretamente com a corrupção. E está. Não, está. E está. Essa é a Infelizmente, percepção. está. Essa é a percepção. É isso. Vamos então? Vamos. Você manda. Eu não. Eu não, só lá em casa. Obrigada, Antero. Ah, só em casa. Obrigada, Ah, Lúcia. Só em casa, obrigada. Bom dia.